Toninho cita que Hortência nunca mais deve voltar lá. Hortência diz que para ela Hernandes está falecido. Juliana entra no quarto e cita que Dolores contou o que aconteceu, dizendo sentir muito. Hortência diz não sentir. Juliana fala ser melhor assim. Juliana observa Juan. Hortência questiona se Juliana veio buscar Juan. Porém, Juliana nega, alegando que tem que fazer outra coisa. Juliana volta para o seu quarto e, ofegante sozinha, fala para ela mesma que Juan é seu filho. Mateu, andando a trabalho com Amadeu, fica pensativo sobre Juan ser seu filho. Ao saírem da mansão, à venda, Marco Antônio alega que não é tão grande assim, porém uma bela mansão. Gomercindo cita que se for do agrado de Maria do Socorro, ele fecha negócio agora mesmo. Maria diz ter gostado. Juliana sai da pensão. Janete olha para sua neta e cita sobre ela ser filha de Juliana, mas Rosana assegura que ela é filha de Marco Antônio. Janete diz saber. Rosana garante que ela é uma linda criança. Juliana anda em um transporte enquanto pensa em seu filho. Mariana cita que Juliana está no portão, pois ela quer ver a filha. Janete pede para Mariana não permitir Juliana entrar. Por sua vez, Rosana deixa claro que sobre seu desejo de não querer ver a italiana, deixando um clima tenso e fazendo Mariana se retirar. Rosana fica pensativa. Juliana fica no aguardo ao lado de fora da mansão dos Maglianos. Mariana diz que não poderá deixar Juliana entrar. Juliana questiona. Mariana diz que ela não poderá ver a filha, mas garante que ela está bem. Janete e Rosana observam Juliana do lado de fora. Juliana pede para Mariana falar a Janete que a mesma encontrou seu filho que Mariana deixou na roda. Janete pede para Mariana enxotar Juliana, mas Juliana assegura que ninguém precisa enxotar ela e pede para Janete arrumar outro marido. Rosana tenta acalmar Janete. Mariana reflete. Juliana pede o transporte para ir embora. Luísa questiona como Juliana achou o filho. Mariana cita que ela não teve tempo de explicar. Mariana ressalta que viu o brilho nos olhos de Juliana quando ela falou que havia encontrado o filho, questionando se Deus foi generoso com Juliana. Luísa diz que talvez seja para compensar por Juliana haver perdido a guarda da filha. Juliana caminha até a casa bancária. Juliana se acomoda na casa bancária. Francesco pede para Juliana falar o que ela veio fazer. Juliana comenta que foi na casa dos Maglianos ver o filho, porém não deixaram ela entrar. Juliana cita que veio para saber o que ela fez. Francesco questiona se Marco Antônio não devia estar lá. Francesco cita que Marco Antônio saberá honrar a palavra do pai dele. Juliana diz que Francesco não vive mais na casa, mas Francesco comenta que isso não quer dizer que Juliana não tem o direito de ver a filha quando quiser. Juliana confessa a Francesco que achou o filho. Francesco questiona qual filho. Juliana diz que o filho do qual Janete roubou na madrugada em casa. Francesco questiona o que ela está falando e fica super contente. Maria do Socorro assegura que gostou muito da casa, porém acha muito luxo, mas gostou. Janete cita que Maria irá acabar se acostumando com o luxo de uma mansão. Maria diz estar feliz por trazer seus netos para São Paulo. Sendo assim, eles irão crescer e estudar sem os sacrifícios da vida nas fazendas. Rosana cita que poderá ficar perto de seu filho. Janete comenta que o filho de Rosana pode viver em sua casa. Mas Maria do Socorro ressalta que o neto diz que o avô deseja o neto junto dele. Rosana explica ser o neto que Gomercindo sempre quis e a mesma proporcionou a ele. Janete comenta que Juliana esteve hoje querendo ver a filha, portanto ela a enxotou no portão. Maria questiona se Janete está falando de Juliana. Rosana questiona quem mais poderia ser. Francesco pede para Juliana contar direito essa história. Juliana diz que esteve com ele nos braços, sem saber que era filho dela, e cita que é Juan. Francesco diz que não pode acreditar. Juliana revela que o marido de Hortência se chama Hernandes. Francesco relembra o momento exato em que questionava as madres quem era o casal espanhol no qual havia adotado o filho de Juliana, mas um homem da Santa Casa alegava que não poderia proporcionar essa informação. Juliana assegura que Juan, o menino que está vivendo com ela, e Mateu, na pensão, é o filho dela. Marco Antônio chega na casa bancária e encontra Francesco conversando com Juliana. Marco Antônio troca olhares com Juliana. Toninho caminha na feira e em seguida se acomoda em uma mesa. Hortência pergunta onde foi Juliana, que não quis cuidar de Juan. Dolores cita que ela foi ver a filha. Hortência questiona se roubaram a filha de Juliana também. Dolores diz que o marido roubou. Dolores assegura que não entende o motivo de Juliana ter casado com um homem tão rico e ter deixado tudo devido a Mateu.
Hortência comenta sobre ele não amar Juliana. Dolores diz que Hortência não ama o dela. Dolores diz ter medo que Hortência sofra. Hortência alega que não está sofrendo, pois nunca sentiu tão livre nesta vida. Dolores pergunta a possibilidade do marido de Hortência descobrir que ela tem outro homem, mas Hortência cita que ele não pode saber nunca, pois eliminaria Amadeu. Toninho diz a Januário que o que o mesmo tem para falar irá doer muito. Toninho diz ser um assunto muito delicado. Toninho questiona se Januário está sabendo sobre Hernandes ter mandado Hortência para fora de casa. Toninho revela para Januário que a outra mulher de Hernandes se trata da mulher do próprio Januário. Marco Antônio diz a Juliana que sempre que a mesma quiser ver a filha, deve avisar ele primeiro. Juliana alega querer seu filho. Francisco cita que Juliana não precisa fazer nenhuma besteira. Marco Antônio pede para Juliana escutar o que Francisco está falando. Juliana questiona como irá fazer para ter o filho de volta, citando que pensou em pegar o menino e ir embora da pensão. Marco Antônio cita que precisam consultar um bom advogado. Marco Antônio ressalta que precisam arrumar algum caminho, uma mentira legal, para Juliana ter o filho de volta. Marco Antônio diz que não guardar mais nenhuma mágoa dela. Juliana diz não saber o que falar. Francisco comenta que irá falar com um advogado. Marco Antônio cita que, se ele puder atender o mesmo, irá com Juliana até lá. Juliana agradece a Francisco. Juliana e Marco Antônio pegam o coche. Juliana diz não saber como agradecer Marco Antônio pela ajuda. Marco Antônio alega que não precisa agradecer nada. Marco Antônio comenta que seu casamento começou errado e havia de terminar errado, comentando sobre a filha linda que Juliana lhe deu, sentindo-se recompensado por tudo. Juliana diz que agora que Francisco não mora mais na mansão, Janete nunca deixará ela entrar para ver a filha. Marco Antônio comenta estar pensando em devolver a guarda da filha para Juliana. Juliana fica muito contente e beija o rosto de Marco Antônio. Marco Antônio pede para Juliana não fazer isso de novo. Juliana pede desculpas. Marco Antônio pede para a mesma não desenvolver o fogo que ainda existe dentro dele. Paula trabalha em sua fábrica de macarrão. Dolores comenta com Hortência que quanto mais Juliana conversa com ela, mais a mesma tem certeza que Juan é filho dela. Hortência diz que também tem certeza. Dolores cita sobre Juliana ter tido filho e não conhecê-lo. Hortência assegura que Juan é seu filho e ela não deseja saber da história nenhuma. Dolores questiona se não proporciona pena a Hortência. Hortência dá a entender que sim, porém Juan é dela e ninguém irá tirar da mesma. Marco Antônio ajuda Juliana a descer do coche e chegam em um escritório de advocacia. Ivan alega que gostaria de ouvir Juliana. Juliana assegura que encontrou seu filho, sendo assim o mesmo está morando na mesma pensão que o marido dela. Ivan questiona se Marco Antônio está morando em uma pensão. Marco Antônio nega, alegando que Juliana está falando do outro marido dela. Ivan pede detalhes por estar confuso. Marco Antônio explica que o filho não era dele. Juliana diz ser de Mateu. Ivan pergunta quem é Mateu. Marco Antônio explica. Por sua vez, Ivan pergunta como a criança foi parar nas mãos de uma mãe adotiva. Juliana alega que lhe roubaram. Ivan pergunta quem roubou a criança. Juliana e Marco Antônio ficam em silêncio. Juliana garante que foi a mãe de Marco Antônio, que acaba confirmando a palavra de Juliana, ao dizer que Janete mandou a governanta da casa levar o filho de Juliana embora, para deixar o mesmo na roda da Santa Casa. Marco Antônio alega que tentaram recuperar após o acontecido, mas um casal de espanhóis já havia adotado o filho dela. Ivan acha uma história espantosa e demonstra grande surpresa com tudo que ouviu. Juliana explica com emoção que voltou para a Santa Casa com o único propósito de ter seu filho de volta, afirmando que jamais abandonou o menino na roda e que sua consciência sempre lhe dizia que estava vivo em algum lugar. Ivan questiona se Juliana havia denunciado o roubo da criança e ressalta a importância disso, dizendo que terão que fazer isso imediatamente, pois só assim conseguirão recuperar o filho de Juliana. Ele reforça que o caso é grave e que a verdade precisa vir à tona. Ivan comenta sobre se Juliana fizer a denúncia e Janete estará em maus lençóis, o que deixa Juliana em completo silêncio, refletindo sobre as consequências de uma denúncia contra a mãe de Marco Antônio. Enquanto isso, Mariana cita que Gumercindo e Maria do Socorro foram almoçar fora. Janete comenta de forma irônica que a coitada de Maria provavelmente nunca entrou em restaurante na vida dela. Mariana retruca dizendo que Maria parece ser uma boa pessoa, sincera e simples. Janete então comenta sobre o marido de Maria do Socorro, insinuando algo. Mariana diz que Gumercindo parece ter muito respeito por Maria, mas Janete rebate, dizendo que não está falando de respeito. Mariana questiona se Janete teria ficado impressionada com Gumercindo. Janete responde com ironia que quem não ficaria, ainda mais uma mulher largada do marido há tanto tempo. Janete acrescenta que está viva e ainda sabe muito bem o que é ser mulher.
Mariana comenta com leveza que se Gumercindo comprar a mansão, eles se tornarão vizinhos e que Rosana está rezando para que isso aconteça. Janete cita que não é apenas Rosana quem deseja isso e deixa no ar uma insinuação de interesse próprio. Enquanto isso, Maria do Socorro caminha ao lado de Gumercindo pelas ruas de São Paulo até entrarem em um restaurante elegante. Ambos se acomodam à mesa e olham ao redor admirados com o local. Gumercindo diz ao garçom que quer o melhor vinho francês que houver, mostrando confiança e imponência. Ele pede para Maria do Socorro não ficar de boca aberta. Maria questiona por que Gumercindo a trouxe ali, comentando que ele nunca havia sido tão gentil. Gumercindo responde dizendo que talvez nunca tivesse percebido quanto Maria era bonita. O garçom serve o vinho e os dois trocam olhares discretos e cheios de carinho. Enquanto isso, Marco Antônio e Juliana saem do escritório de Ivan em silêncio, pensativos com tudo o que ouviram. Hortência dá comida para seu filho Juan, mas o menino recusa e vira o rosto. Dolores observa e comenta que ele não está comendo nada. Toninho chega e pergunta por Hortência. Dolores diz que ela está no quarto com Juan. Toninho vai até lá e diz para Hortência que para Hernandes ele não trabalha mais e que ela não deve voltar para a casa dele. Toninho pede com firmeza para Hortência esquecer o marido, dizendo que aquele homem não merece mais nenhuma lágrima dela. Hortência responde que já esqueceu e que não pretende mais olhar para trás. Toninho pede para ela não sofrer por isso, mas Hortência alega que não está sofrendo e que se sente muito mais forte agora. Marco Antônio e Juliana seguem andando de coche pelas ruas. Marco Antônio quebra o silêncio e questiona se Juliana entendeu tudo o que Ivan falou. Juliana diz que entendeu sim. Marco Antônio pergunta se ela vai mesmo denunciar o roubo de seu filho. E Juliana responde que Ivan disse que não há outra maneira de recuperar o menino e que ela está disposta a fazer o que for preciso, pois só deseja ter o filho de volta em seus braços, custe o que custar, deixando claro que não descansará enquanto não o recuperar.